Salve, salve pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos ao Ecoando Nossas Vozes, o podcast / videocast do Projeto Equar. Eu sou o Caio, apresentador desse primeiro episódio. Ao meu lado eu tenho o Lucas, jornalista e especialista de MMA, né, Lucas? É isso aí. Vai me ajudar hoje na entrevista, porque a nossa voz da vez, né, falando em voz, nossa voz da vez é Dudu Dantas. Tudo certo, Dudu? Prazer ter você aqui com a gente, cara. Caio, prazer é meu, né, falar sobre projetos sociais, vamos falar sobre esporte, vamos falar sobre política, vamos falar sobre educação, segurança pública. E para mim é um prazer estar falando sobre isso, eu que sou um produto de um projeto social. Então, vamos começar. Show de bola, Dudu. Antes da gente começar esse bate-papo, a gente preparou um negócio aqui. Na verdade, o Lucas preparou. Porque, como eu disse, não à toa, ele é especialista em MMA. Ele fez um raio-x aqui de você, vai contar um pouco da sua carreira, porque não é todo mundo que conhece, né, que tá vendo aqui a gente hoje. Então, conta um pouquinho pra gente do Dudu, Lucas. Exatamente, cara. Não é todo mundo que conhece o Dudu, mas, primeiramente, é um prazer, uma honra de estar aqui falando com você. Eu acompanho MMA há anos, então é um prazer inenarrável quando o Caio me convidou para vir aqui falar com você. E para os amigos aqui que estão assistindo nosso videocast e não conhecem o Dudu, eu posso dizer que ele é natural do Rio de Janeiro, faixa preta de jiu-jitsu, 3º grau. Ele foi campeão do Shoto Brasil em 2009. Depois ele ganhou a 5ª edição do torneio dos pesos galos no Bellator. E no ano seguinte, em 2012, se tornou pela primeira vez campeão peso galo do Bellator, com 2 reinados. Uma carreira incrível, histórica, uma ascendente, um grande nome do peso galo brasileiro e do MMA brasileiro. Dudu, é uma honra ter você aqui no nosso projeto. Muito obrigado pela sua participação. Além de tudo isso, né, Dudu, desculpa já até de tempo, você também atualmente é uma das cabeças do Equar. Não só cabeça, como muita gente fala dentro, você é o coração do Equar. Já ouço muito de certo coordenador lá falar isso. E bom, cara, o Lucas falou aí, você ainda está na sua carreira, né? Você continua na sua carreira. Então você tem uma treinos de alta performance, treina todo dia, ainda tem uma carreira também de influência, tem 60 mil seguidores no Instagram, né? 55 mil. 55 mil. Você já tá inflando aí, já tá jogando aí pra cima. E você sempre também tá postando... Vamos 60. Vamos 60. Hashtag Dudu. Até se quiser depois dar uma divulgada, pode falar seu arroba aí sem problemas, cara. Você posta conteúdo quase diariamente, sempre que pode estar postando conteúdo lá. Então, cara, com essa vida já cheia, de onde você tirou tempo para entrar não só no Projeto Equar, mas na vida social, no projeto social? Então, o esporte, né, de alto desempenho, ele exige muito tempo. E a vida toda eu fiz isso. Desde 2007, eu comecei competindo aí profissionalmente em 2007, minha primeira luta profissional de MMA. E fui lutando, né, fui me dedicando ao máximo, treinava 3, 4 vezes por dia. E fui lutando, fui ganhando, fui competindo cada vez mais, fui pegando gosto pela competitividade, fui pegando gosto pelo esporte. Eu faço algo que eu amo hoje em dia, então para mim é um prazer estar competindo, estar lutando. Isso, eu acredito que eu já nasci com isso, né, com esse espírito de competidor, de lutador. Então a minha vida toda sempre foi uma batalha. E a minha história em si, ela começa num projeto social. Então, graças a um projeto social que tinha dentro da comunidade, no Morro Santo Amaro, que tem até hoje, né, isso em 2002, 2003, eu conheci as artes marciais, em específico o jiu-jitsu. Então, se não tivesse um projeto social naquela época, hoje provavelmente eu não estaria aqui, né, eu não teria construído uma carreira com tantos títulos, conhecido diversos países, e, enfim, não teria influenciado tantas outras crianças, pessoas, como hoje em dia eu faço. Então, assim, tudo começou graças a um projeto social, né? Igual o Equar, hoje em dia está em diversas comunidades, diversas áreas de vulnerabilidade, onde a maioria das pessoas não tem esse acesso, né? Não tem acesso, às vezes, à educação, não tem acesso ao esporte. Então, lá no Santo Amaro, em 2002, 2003, tinha o Marlon Sandro, que era um cara que dava aula em cima de uma laje num tapete. E graças àquele cara, teve diversas outras pessoas, não só eu, mas diversos outros companheiros de treino, companheiros de porta, né, que a gente tudo da mesma comunidade, da mesma favela, que é o Santo Amaro, puderam conhecer o jiu-jitsu. E muitos desses garotos, hoje em dia, vivem do esporte. Muitos, né, podemos dizer que 90% não chegaram a se tornaram atletas profissionais, mas não conseguiram viver do esporte, viver da luta em si, mas vivem do esporte, vivem dando aula, né, e pegaram os benefícios, pegaram ali os valores que as artes marciais ensina e levam isso para o mercado de trabalho. Então,
Esse é um dos meus objetivos hoje em dia, além de chegar no topo do mundo e se permanecer no topo, que é o mais difícil, né? Fazer essa escalada até o topo, como eu já fiz algumas vezes, e se permanecer no topo o máximo de tempo possível. Então, assim, além disso, eu tenho hoje em dia essa responsabilidade social de poder dar para aquele jovem de comunidade, aquele jovem que não tem acesso, dar esse acesso ao esporte, acesso à educação, para que eles possam estar se desenvolvendo e ganhar capacidade, habilidade para poderem crescer no esporte ou até mesmo no próprio mercado de trabalho. Perfeito, Dudu. Agora, assim, o que você comenta, Dudu, muito interessante, é o papel da sua responsabilidade. Você é um nome conhecido no MMA brasileiro e mundo afora. Eu queria que você comentasse como é que você se vê sendo essa imagem que os jovens olham e admiram, somente os jovens que vêm da comunidade, da origem humilde. Você sabe que o MMA, muitas pessoas vêm da origem humilde, elas constroem o seu caminho, passo a passo, um treino de cada dia, e ver você aqui, um coordenador do nosso projeto, uma referência, um campeão mundial com muita experiência, como é que você vê esse papel de ser essa referência, essa imagem que os jovens olham e admiram, eu quero ser como o Dudu? Como é que você carrega isso todo dia? Então, isso foi crescendo ao longo da jornada, né? Tudo começa quando você dá o primeiro passo. Você dá o primeiro passo ali, você vai sentindo, você vai vendo que no mundo da competição, eu sempre tento ressaltar isso. O primeiro de tudo, quando você está numa competição, está no maior campeonato do mundo e está ali competindo contra os melhores, é muito difícil você conseguir tempo de conciliar duas coisas. É muito difícil, porque aquilo ali exige praticamente o teu tempo todo. A vida de um atleta é acordar, né, comer, treinar, comer e dormir de novo. Então, assim, o tempo que ele tem vago, ele tem que estudar as artes marciais, né, ele tem que melhorar ali as suas técnicas e se alimentar bem e dormir bem para estar pronto, o corpo recuperar para o próximo treino. Então exige muito de si, né? Então faço isso já há muito tempo e hoje em dia eu consigo conciliar a parte social também. Por quê? Porque hoje em dia eu me vejo numa responsabilidade maior. Porque hoje em dia, graças ao esporte, eu tenho acesso a muitas pessoas, né? Muitas pessoas de bem, né? Muitas pessoas que querem fazer pelo próximo. Então não posso deixar isso passar. Eu estou ali para ser uma via, para levar uma via entre a comunidade, as áreas de vulnerabilidade, até a pessoa que quer ajudar, até a empresa que quer ajudar, né? Até o governador, até o deputado, até o presidente que quer ajudar nessa área. Então, sou essa via que leva essas pessoas até a própria comunidade e mostra ali o que acontece dentro da comunidade, como é que o que o jovem de comunidade pensa, o que passa na cabeça de um jovem de 10, 12 anos, e assim a gente vai desenvolvendo, né? Porque eu acredito que dentro da comunidade tem um inimigo ali muito forte, né? Um sequestrador que fica dentro da comunidade. O nome desse sequestrador é desigualdade social. Né? E qual é a maneira que a gente tem para lidar com a desigualdade social? É você dar acesso, é você empoderar esses jovens, para que eles possam ter capacidade, para que eles possam ter ferramentas para poder sair dessa mão desse sequestrador. E quando você pega, vou falar das artes marciais, porque o que eu faço foi o que te trouxe até aqui. Né? Então, assim, quando você pega e dá um kimono, por exemplo, aqui, um kimono como esse aqui, para um jovem, você empodera esse jovem, né? Você dá um kimono aqui. Esse kimono aqui é o kimono da EQA, né? O kimono de uma criança que é um A1 não, isso aqui é um M1. Tá? Você dá isso aqui para uma criança, você empodera ele. E aí as artes marciais têm diversos valores que essa criança vai estar aprendendo. Né? Valores como autoconfiança, autoestima, respeito, justiça, tudo isso ele aprende dentro do tatame ali, dia a dia, né? Ele aprende a ser um jovem disciplinado, porque ele sabe que ele tem que dormir bem, para acordar cedo, para treinar bem, ele precisa se alimentar bem, ele precisa respeitar o professor, ele precisa respeitar o coleguinha de treino. Então as artes marciais ensinam valores que eu acho difícil alguma outra arte, né, algum outro esporte ensinar tanto como as artes marciais ensinam dentro do tatame. Então dentro do tatame não adianta fazer cara feia, não adianta chorar, porque o resultado não vem. Só vem se você treinar e for disciplinado, fazer por onde se dedicar. Então assim, eu acredito muito nisso aqui como a maior ferramenta de transformação social. Então hoje em dia eu levo isso como uma autorresponsabilidade, né, de poder divulgar ainda mais as artes marciais e poder levar oportunidades para aqueles jovens de 8, 9, 10, 11, 12 anos que querem
mudar de vida, que querem uma perspectiva melhor, conhecer o mundo, ou até mesmo que se ele não for um grande atleta, ele vai ser ali um cidadão de bem, vai poder levar esses valores das artes marciais para o mercado de trabalho. Sim, sem dúvida. Maneiro você falar isso, Dudu, até especificamente das crianças em si, dessas crianças novas, porque em alguns núcleos lá, até indicados por você, tem várias crianças que já têm essa oportunidade, né? Por exemplo, você deu o exemplo de Santo Amaro, que é um dos núcleos lá do Polengue, mas também tem um núcleo em Santa Teresa, lá do Geraldo, tem até um pessoal junto com ele lá. A gente vê várias crianças por lá também. O pessoal do Jardim Garamá, você poderia contar um pouco mais desses núcleos que você indicou? São quantos no total, mais ou menos, se você tiver noção? São os 8, mais ou menos, né? Indicado por mim. Sim. Mas o EQA é muito maior do que esses 8. O EQA são 79. São 79 núcleos. Existem 79 núcleos do EQA na cidade do Rio de Janeiro, né? Então, para galera. No estado. No estado, na verdade, no estado todo do Rio de Janeiro. Então, assim, ele está em todos os lugares, né, praticamente do Rio de Janeiro, o EQA. E assim, para a galera entender, o EQA começou, se eu não me engano, em 2022, março de 2022, através de uma emenda parlamentar do deputado federal Hugo Leal, né, que viu essa necessidade, né, e não mediu esforços para que o EQA acontecesse, né, e seguisse. E aí o EQA, ele dá uma estabilidade para o professor, uma segurança, né, para o professor ali que já faz um projeto social. Então, assim, a primeira conversa que eu tive ali não só com o Marcelo, mas com o Hugo, né, Marcelo, coordenador geral do EQA, e com o Hugo, foi justamente o quê? Pegar projetos sociais que já faziam um trabalho social, para não criar um projeto do zero, e aquele professor só vai dar aula ali social, né, fazer o social, porque está recebendo. Então, eu achei isso muito bacana, e já pegar pessoas que já faziam um trabalho social, porque se você for em comunidade no Brasil todo... Tem muita gente que faz projeto de graça, de só graça, pelo prazer de estar está ajudando o próximo. Exatamente. Então, você receber até uma coisa que, vai dar um incentivo a mais. Essas pessoas já tinham incentivo, né? Então, eu vou dar um exemplo do Morro Santo Amaro. Sempre teve projeto ali. Sempre começou com o Marlon, né? Marlon Sando, faixa preta de jiu-jitsu, do André Pederneiras. Começou com ele dando uma aula na laje, conforme eu falei no começo. Sim. E aí ele dava aula gratuitamente. Ele só queria retribuir aquilo que o esporte deu para ele. Ele queria ensinar o pessoal da comunidade, a arte marcial que ele estava aprendendo, né? Porque eu acho que ele era até faixa roxa. E aí ele começou a ensinar na laje dele, e o projeto foi crescendo, foi vendo mais alunos, a galera foi gostando do jiu-jitsu, né? Foi se identificando com as artes marciais, foi crescendo, foi por um casarão hoje em dia, que fica bem na entrada do Morro Santo Amaro, na Glória, no Rio de Janeiro. E esse projeto foi crescendo, né? Foi crescendo, foi desenvolvendo, foi crescendo cada vez mais, e nunca teve apoio nenhum. Para não dizer que nunca teve apoio, né, acho que é sempre bom a gente ressaltar as vezes que tiveram, porque é muito difícil. Eu tento explicar isso para todas as galeras dos núcleos que eu indiquei, que é muito difícil a gente conseguir um apoio do político dessa forma, né? Algum político que apoie, que abrace essa ideia e que seja algo concreto. Né? Por exemplo, o EQA é um projeto seríssimo, é um projeto que não só dá um salário para o professor, para o auxiliar, como ele dá a carteira assinada por um ano, é contrato de um ano, ele dá kimonos para as crianças, né? No próprio Santo Amaro, se eu não me engano, foram mais de 100 kimonos que o EQA deixou lá dentro do Santo Amaro, foram 45 placas de tatame, né? Nos outros projetos, na capoeira, foram 50 calças de capoeira, nos projetos também que tem de Muay Thai, luva, caneleira. Então o EQA é um projeto completo, que ele dá todo o suporte ali para o professor dar uma boa aula e fazer a diferença dentro do aluno. O professor que não faz essa diferença é um problema já do professor, mas assim, o EQA ele dá todo o suporte, então é um projeto seríssimo. E o único projeto que teve um pouco parecido com o EQA, isso foi em 2003, que eu tinha, assim que eu comecei. Sim. Foi o projeto MEL, da prefeitura, se eu não me engano, isso em 2003, 2004, só durou, se eu não me engano, não sei se durou um ano, 6 meses, eu não lembro agora, que eu era muito novo, eu tinha 13 anos de idade em 2003. E aí, depois disso acabou, nunca mais teve um projeto incentivado assim, na comunidade de Santo Amaro. E olha que nós estamos falando de uma comunidade dentro da zona sul do Rio de Janeiro, então não tinha. Então assim, quando apareceu a oportunidade de acontecer o EQA, para mim foi muito bom. Eu pegar essa garotada, pegar esses professores de diversas comunidades, que eu vou citar aqui uma por uma, e colocar dentro do EQA para eles terem um suporte, para poderem darem aula com ainda mais autoridade e segurança. Por quê? Porque o professor, ele precisa comer,
ele tem que pagar luz, ele tem que pagar gás, por mais que ele more na comunidade, ele precisa pagar a antena dele, ele precisa pagar a água dele. O sustento dele. É o sustento o aluguel dele. E tudo o aluguel, muitos professores têm filho e tal, então ele está fazendo um trabalho social, ele está doando o tempo dele. Agora, quando ele tem uma segurança, fica muito mais tranquilo. Por quê? Porque você sabe que todo final de mês vai cair o seu dinheiro lá na sua conta, e o professor tem essa segurança. Então, isso o professor é muito importante. Então, eu tento sempre falar. Né? E uma coisa que eu acho muito legal, assim, que foi um dos pilares para eu entrar no ECOA de cabeça, foi quando eu botei essa galera, né, essas 8 comunidades que entraram junto comigo dentro do ECOA, isso em agosto. A gente estava numa reunião com o Hugo Leal. O Hugo chegou e falou assim, olha só, esse dinheiro que está aqui para o ECOA acontecer, é um dinheiro público, é um dinheiro de vocês, então façam valer a pena, porque esse é um dinheiro público, então tomem conta desse dinheiro, façam acontecer. Né? E quando ele falou aquilo, eu falei, caramba, muito legal, nunca escutei nenhum político falar dessa forma, conforme ele falou. E aí, quando ele falou aquilo, eu falei, realmente o negócio é de verdade. E aí eu abracei ainda mais o ECOA, e hoje em dia eu sou um dos coordenadores do ECOA, e para mim é um prazer fazer parte desse projeto que transforma tantas vidas e dá tantas oportunidades dentro das comunidades do Rio de Janeiro. E assim, a gente está no Santo Amaro, né, que é aqui na Glória, está no Morro Azul. No Morro Azul tem um professor lá, Maurício, né, o mestre Thompson, que dá aula de jiu-jitsu. Na parte de Muay Thai, né, porque é muito legal não ser só uma arte marcial, né, equidade. Às vezes o cara que não gosta de jiu-jitsu, ele vai gostar do boxe, outra opção, né? Ele vai gostar de um funcional. Cada pessoa se adapta e se identifica mais com uma arte marcial. Exato. Às vezes nem todo mundo vai se adaptar ao jiu-jitsu. Eu compreendo isso, né? E é legal que tenha outras artes marciais. Então, dentro do Morro Azul, tem o jiu-jitsu e tem o Muay Thai. No Santo Amaro, tem o jiu-jitsu com o professor Polenguinho, que faz um excelente trabalho, começou a treinar junto comigo. Na verdade, eu comecei a treinar jiu-jitsu por causa do Polenguinho. O Polenguinho é meu Olha vizinho. Que história. Era meu vizinho de porta. Eu morava aqui, o Polenguinho morava num beco em frente à minha casa. Aí o Polenguinho ia treinar, eu falei, pô, Polenguinho eu vou treinar, eu também vou. Entendeu? Então, para você ver o espelho dentro da comunidade é muito importante, né? Que você tenha um espelho ali bom, né? Porque dentro da comunidade tem diversos espelhos. E a criança tem que entender que o caminho do esporte é um caminho que ela pode seguir. Cara, e ele especificamente, Polenguinho, eu não pude estar no dia da visita deles lá, mas as meninas lá do Rodequara, a Cláudia e a Virgínia, falam que ele realmente é uma referência muito grande lá no morro. Então isso é uma coisa legal, né? O professor ser um espelho, como você está falando. Exato, né? Porque o Polenguinho, ele começou num projeto também. Ele começou nesse projeto e foi crescendo, foi lutando, foi competindo. Hoje em dia ele se dedica não só da aula, mas também ele compete jiu-jitsu, né? Ele sempre competiu jiu-jitsu, tem diversos títulos. Não me engano, o Polenguinho foi até campeão mundial de jiu-jitsu na faixa azul, competiu MMA, parou com MMA, mas continuou dando aula, formou um montão de faixa preta já, né? E faz um trabalho fora de série dentro da comunidade de Santo Amaro. E assim, o Polenguinho é um garoto que veio de um projeto. E aí ele viu a necessidade de continuar com aquele projeto. Por quê? Porque na época o Marlon, né, como vocês sabem, a vida de atleta ela é muito complexa, porque o atleta precisa se dedicar, focar 100%. Quando tem uma luta, ele precisa dedicar 100% aquilo ali naquele objetivo. Né? E o Marlon viajou para a China, para morar na China, para dar aula na China, né, porque recebeu uma proposta boa lá, e o projeto ficou sozinho. O que o Marlon fez? Falou, pô, Polenguinho, continua dando aula. E o Polenguinho sempre teve essa vocação para dar aula, né? Sempre se comunicou bem com as crianças, com os adolescentes, e o Polenguinho pegou aquilo ali e foi assumindo, desde 2014, se não me engano, 2013, 2015, o Polenguinho foi levando aquilo ali. Hoje em dia o Polenguinho tem, só dele, eu acho que ele tem uns 3, 4 ou 5 faixa preta já. O Polenguinho é faixa preta, né? Sim. Eu peguei a preta primeiro que o Polenguinho, mas ele, como ele veio nessa pegada de professor, ele continuou por mais tempo. Então ele é um cara que forma cidadãos. Eu sempre tento reforçar, principalmente, não só para ele, mas para todos os professores, né, que um dos maiores valores, assim, um dos maiores, podemos dizer, pilares de um professor é ele ter a paciência para ensinar. O professor precisa ter essa paciência, né? Paciência de ensinar 100 vezes a mesma coisa sem mudar o tom de voz. Isso é ter paciência, né? Você ensinar ali o aluno, principalmente quando se trata de crianças. Crianças que começam, que às vezes não entendem ainda o que é o esporte. Né? Então, assim, ali dentro da comunidade, ele é o professor geral ali que toma conta do projeto. Né? Ele que toma conta ali na parte de dar aula, de levar as crianças para o campeonato, então ele não mede esforços para isso. Eu já vi diversas vezes, né? Ele mesmo vai lá no ECOA várias vezes, vai lá, pega material, leva para lá.
viaja com as crianças, vai viajar agora para São Paulo, então faz um trabalho fora da curva ali dentro do Santo Amaro. Aí, voltando dentro do Santo Amaro, também tem o Naldo, que é o rapaz que faz um trabalho de capoeira há mais de 20 anos lá também está fazendo parte do ECOA, né? Então tem mais de uma modalidade dentro do Santo Amaro, tem a capoeira e tem o jiu-jitsu. Aí nós vamos para outro lado da cidade, um lado esquecido, né? Esquecido por muitos, mas não pelo ECOA, que é o ID, Instituto de Desenvolvimento ao Esporte, que é o professor Anderson, lá no antigo lixão de Gramacho. Hoje em dia o lixão de Gramacho ele está desativado. Então as pessoas que viviam do lixo lá em Gramacho não vivem mais, porque foi desativado. Só que lá é um Rio de Janeiro diferente. Né? Só vocês indo, visitando o ID, né? Que toda vez que a gente vai lá no ID, o Anderson faz questão de levar os visitantes para conhecer a área em volta do ID. Né? O ID é um galpão grande, lindo, nem parece que você está diante de tanta pobreza, né? Mas pobreza mesmo, extrema pobreza. Parece que você está naqueles países da África, porque lá não tem nem condições, nem cimento no chão básico. Não tem saneamento básico e o chão é de terra. Sim, asfaltado, não sei. E não tem água, não tem luz. Eles pegam água do poço. Então, assim, é uma pobreza que você só entende se você vê com seus olhos. Eu falando aqui, mostrando imagem, você vai até ver, tá? Mas quando você vai lá, você toma um choque de realidade. Né? E lá eu conheço desde 2017. Né? Minha irmã já ajudava lá há algum tempo, né? Apadrinhava algumas crianças por lá. E aí um dia o Anderson me fez um convite, eu fui lá em 2018 e fui. O Anderson me levou para ver como é que funciona a comunidade em volta do IT. Eu fiquei chocado. Eu falei, cara, eu não tô acreditando que isso existe no Rio de Janeiro. Porque assim, porra, sou cria de comunidade, cara. Na comunidade tem alguns lados, né? Tem a área da comunidade que tem mais condições, tem aquela áreas da comunidade que é bem precária, que não tem nada, né? Que, pô, o pessoal não tem nem o que comer. Entendeu? Então, assim, eu sei a realidade dentro das comunidades, mas igual ao ID, eu não tinha visto. Casa de pau a pique, rato passando na beira da porta, sem eletricidade, sem saneamento básico, um Rio de Janeiro esquecido. Sim. E aquilo me tocou muito. Né? E aí, o que aconteceu? Vou contar uma história para vocês que mexeu muito comigo. O Anderson me chamou lá a primeira vez, eu fui. Era a segunda vez que eu fui fazer uma visita até com um judoca olímpico. Agora me falha a memória o nome dele. E aí eu conversei com as crianças e logo em seguida eu botei o kimono para treinar. E aí tá todo mundo ali, o Anderson organizando as crianças, aí tinha uma criança no canto chorando. Um kimonozinho assim, chorando assim, com os braços cruzados. E ela começou a chorar. Aí eu cheguei, né? Falei com o Anderson, você tá chorando? Ele falou, vai lá, conversa com ele. Era um menino, devia ter uns por volta de 7, 8 anos. Aí eu falei, não, deixa comigo, vou lá falar com ele. Aí eu falei, pô, cara, tá chorando por quê? Conversa comigo. Aí ele não respondia. Aí eu, eu não vou ficar aqui muito tempo, e eu não sei quando que eu vou voltar aqui novamente. Vamos dar um treino? Aí ele fazia assim, na cabeça. Eu falei, você tá sentindo alguma coisa? Tá com dor? Aconteceu alguma coisa? Aí eu falei, o que foi? Pode falar pro tio aqui, vem cá, fala aqui baixinho. Abracei ele, falei, fala aqui pro tio. Quando eu abracei ele, eu acho que ele se sentiu protegido, se sentiu acolhido. Essa é a palavra. Aí ele falou, eu tô com fome. Aí, quando ele falou que tá com fome, meu coração acelerou. Eu falei, você não comeu hoje? Não. Qual foi a última vez que você comeu? Ah, não lembro. Acho que foi ontem de manhã. Minha barriga tá doendo. Caramba, aquilo ali quebrou meu coração. Aí eu falei com o Anderson. Aí ele, não, Dudu, já preparei o lanche ali, eles vão comer e tal. Eu falei, pô, adianta o lanche dele e tal. Ele só tinha ido pra ali, com um kimonozinho, pra comer. Sabe qual era a comida? Era um cachorro quente. Era um pãozinho, né, com salsicha e um guaraviton, né, que a gente tinha preparado ali pra eles, depois de conversar, depois de treinar com eles. Então, quando ele falou aquilo, eu falei assim, caramba, e aí ele tirou o kimono depois. Quando ele tirou o kimono, as costelinhas dele apareceu tudo aquele barrigão de verme. Aí depois eu conversei com o Anderson falou, Dudu, aqui anualmente morre 3, 4 crianças por causa da verme. De verme. Verminose. E aí, aquilo me marcou muito. É um Rio de Janeiro que eu não estou acostumado a ver, é um Rio de Janeiro esquecido. E que não é mostrado, porque não é mostrado muitas vezes. Ninguém mostra. E o detalhe, aí eu vou falar aqui o principal. Lá, a grande parte da população não tem título de eleitor. Então, caramba, a política em si esquece. Não é nem reconhecido.
não vale a pena. Vou lá fazer o quê? Se ninguém vai votar. Entendeu? E isso, quando eu cheguei e passei isso pro Marcelo e passei isso pro Hugo, os caras falaram, Dudu, bota os caras, pode botar quem você quiser, não tem problema nenhum. Isso não faz diferença nenhuma. Você pode botar em qualquer lugar do Rio de Janeiro. O projeto é pro Rio de Janeiro, é pro Estado, pode botar aqui. Eles abraçaram esse projeto. Sim. E aí eu liguei pro Anderson e falei, Anderson, tem um projeto assim, assado, estou fazendo parte de confiança de um amigo meu, o projeto está acontecendo, eu estou fazendo parte e o contrato é assim, assado, quer fazer parte, Dudu? Agora. Bota a gente aí para fazer parte. Né? Entrou ele, mais 3 funcionários hoje em dia. Tem o Anderson, tem a Vanessa, que faz um trabalho lá de educação também. Que a gente vai chegar nesse ponto, porque o esporte ele precisa andar junto com a educação. Com certeza. O esporte em si é muito bom. Da confiança, da disciplina para a criança, respeito, cortesia, mas precisa da educação andando lado a lado também. A educação me ensina muito. Mas precisa ter essa parte de educação. Aí a Vanessa, tá a Dona Maria, né, que é uma das ajudantes lá, tudo da comunidade, lá do ID, Jardim Gramacho, né, e tem mais um outro rapaz, agora que eu não lembro o nome. Então são 4 que estão lá no ID, né, e aí o Equá fez um trabalho muito bacana lá, doou diversos kimonos, mandou tatame, mandou os materiais necessários para o Anderson dar uma boa aula. Lá já tinha também um tatame, então o Anderson pegou esses tatames e colocou nas paredes, enfim, sempre fez um excelente trabalho lá. Então, tirando essa parte política, isso foi ótimo. Por quê? Porque o Equá não quis saber se lá o pessoal tinha título de eleitor. Isso pouco importa. O importa é fazer a transformação social. Então é isso que eu represento. Eu represento fazer a diferença dentro das áreas de vulnerabilidade, independente do povo. É fazer bem para a criança e dar a oportunidade, dar equidade para essa criança poder estar desenvolvendo. E lá me tocou muito. Né? Então, depois daquilo ali, eu abracei o ID, eu e antes a gente se fala mensalmente, né? Tem o André também, não posso deixar de falar do André, que o André é um dos cabeças, é um cara que trabalha, é um contador, tem uma empresa de contabilidade, tem farmácia, e é um dos patrocinadores do ID, né, o cara que toma conta de toda a documentação do ID para trazer recursos e trazer pessoas para ajudarem o ID, porque o ID vive de doações. Né, eles pagam um aluguel lá, para você ter um aluguel alto, então eles vivem de amigos que querem ajudar aquelas crianças. Né? Impulsionar a causa. Ajudar a causa, ajudar a pagar uma luz, ajudar a pagar o aluguel, ajudar com a alimentação, cesta básica, fazer diversos eventos em datas comemorativas, em datas de festa, Natal, Ano Novo, Dia das Crianças, Dia das Mães, né? Então o André é um dos cabeças do ID que ajuda a trazer recursos para dentro do projeto. Tirando o ID, nós temos o Na Pereira, que é o professor Joffrey Blade, junto com o seu irmão Curupira Magal, que faz um grande trabalho lá também de jiu-jitsu, dá aula dentro da comunidade da Pereira, né? Um professor também que é fora de série, educadíssimo, um cara que entende muito de lutas, um cara também de muita fé, e consegue passar isso para as crianças, né, andar no caminho reto, né, ensinar a criança a andar no caminho do bem, né, e o resto mais ela fará, né, isso é bíblico. Então isso é muito importante. Nós temos também o do Charles, né, que é da Mangueira. Charles é um grande amigo meu que faz um trabalho social há muitos anos, né, um verdadeiro formador de campeões da vida e dos tatames. Né, tem um aluno dele agora que é o Jefferson Pepe, que também é do Projeto Equá, assinou com um dos maiores eventos do mundo, que é o Bellator. Deve estrear em junho e julho. Jefferson, campeão da luta livre, vai ser um representante da luta livre dentro do Brasil. Né? Porque a luta livre está precisando de um representante. O Jefferson é um desses caras, um atleta duríssimo, totalmente disciplinado, educado, e agora vai brilhar lá nos Estados Unidos. Né? Entre outros, né, nós temos da Rocinha. Santa Teresa também. Santa Teresa. Sim, mas temos da Rocinha, vou chegar no Santa Teresa. Temos da Rocinha do Aritano, que dá aula lá, também que é da luta livre, o Ian também. Então o Equá está em diversos lugares. Santa Teresa do Geraldinho, que você acabou de me lembrar, que não poderia esquecer. Geraldinho é um cara que dá uma aula como se ele estivesse dando aula pro filho dele, cara. É um carinho que aquele garoto tem com as crianças diferenciado. O que eu acho legal, que lá eu tive a oportunidade de visitar. O que eu acho legal de lá é que não é só ele assim que tem esse tato assim com as crianças, mas também o próprio Jorge Lucas também, que tá lá, o Michel e o Cláudio também. O Cláudio, cara, é sensacional. Até depois tentou dar um auxílio na página do Instagram lá, que ele também teve uma noçãozinha básica sobre algumas coisas e tentou me ajudar. Cara, eles cuidando das crianças, pegando com as crianças, coisa incrível mesmo. E assim, era um espaço até não tão grande ali, né?
porque é do lado de uma quadra e é meio que uma praça ali no meio da comunidade, né? Então eles ficam ali naquele espaço, colocam um tatame ali, cara, conseguem aportar muitas crianças. Você vê também que tem muitos pais que ficam ali perto, trocando ideia, vendo, e até, pô, meu filho tá ali conseguindo fazer uma aula, tendo uma oportunidade, né? É uma coisa que você falou. Enfim, lá, bem legal mesmo. Isso que você falou é muito legal, porque, assim, a energia do professor, né, o professor, ela acaba contaminando os demais, com né? certeza. E o grupo dele é uma galera muito show de bola, né? Que é você acabou de citar. Jorge Lucas, o Michel e o Cláudio. E assim, o Michel, para quem não conhece, o Michel também, além de ser um atleta, igual o Geraldinho, que é ex-UFC, é um garoto duríssimo que assinou agora com um evento que vai lutar na França, dos maiores eventos que tem francês, vai estrear em junho na França, o Geraldinho, né? Ele faz esse trabalho, ele tem essa mesma pegada do que a minha, né? Esse trabalho social, ele faz ali de Santa Teresa. É Largo da Biquinha o nome do lugar. Ele dá aula na Clínica da Família, que tem ali no Largo da Biquinha. E esse projeto, que ele tem 2 espaços. Um dentro da clínica, que o pessoal da clínica liberou para ele dar aula ali dentro, quando tá chovendo. E também fora, no estacionamento da clínica. Por quê? Porque o pessoal, quando tá passando para ir para as casas, para sua casa, passa ali e vê um montão de criança treinando, e acaba pegando os filhos e colocando para treinar junto com ele, né? E o Michel é um atleta olímpico. Ele lutou as Olimpíadas em 2016 de boxe, né? Então ele ensina boxe ali para as crianças. E olha só. Outro núcleo com 2 modalidades, né? Boxe e jiu-jitsu, né? Boxe e jiu-jitsu, entendeu? É um núcleo que acontece em Santa Teresa, que tem 2 modalidades, boxe e jiu-jitsu. E assim, você tendo a oportunidade, uma criança daquela, eu sei que a criança não tem essa consciência, mas o pai tem que ter. Sim. Olha só, o meu filho tá treinando com um cara que foi para as Olimpíadas de 2016, cara. Olha a referência que ele tá tendo. Olha a referência, ele tá ali na mão de um cara que sabe tudo, um cara que já passou por diversas fases. Porque o cara, para chegar na Olimpíada, para chegar a um título mundial, ele passa por uma série de testes, uma série de etapas que ele tem que ir passando e atravessando paredes e muros e dificuldades até chegar ali naquela condição de se capacitar a lutar uma Olimpíada, a se capacitar a disputar um título mundial. Cara, é um processo muito grande, um processo muito dolorido para o cara chegar até ali. Então ele tem uma bagagem gigantesca. Então o pai precisa ter consciência que o filho dele está treinando com um cara que já foi ex-UFC, o cara que já está nos maiores eventos de lutas do mundo, um cara educadíssimo, está ensinando o filho dele, um cara que foi para a Olimpíada. Então, ter o privilégio de um cara que já caminhou aquela estrada e está repassando tudo aquilo para o seu filho, isso é muito legal. Entendeu? E como você mesmo viu, você mesmo falou, são gente de ótima educação, né? Eles são muito calorosos, muito afetivos, eles tratam as crianças muito bem. Então, assim, são projetos na qual eu me orgulho em fazer parte, né? E, assim, para mim é uma via de mão dupla estar ali com eles, sabe? Assim, para mim é um prazer. Eu, ao mesmo tempo que eu estou ali auxiliando de alguma forma, né, encaminhando eles ali, dando suporte, eu fico muito feliz em poder estar fazendo parte do grupo deles também. Não é a forma que eles ficam felizes, eu fico ainda mais feliz de fazer parte, de estar junto de pessoas que fazem a coisa acontecer. Eu acho que é muito interessante você tocando no ponto do professor, porque assim, o papel do professor, a gente que treina arte marcial, a gente sabe que a gente olha a reverência que a gente tem ao professor, o respeito que a gente sempre tem que entrar no tatame para com o professor. Eu queria perguntar para você isso. Você hoje treina na Nova União com o André Pederneiras, queridíssimo Dedé, um abraço para ele, Zé Aldo, Reno Barão, Rafael dos Anjos, grandes lendas. E para você, além do Dedé que hoje treina você, queria que você olhasse para sua história e contasse qual o papel do professor, quais foram os grandes nomes que para você olhou e foi essa pessoa que me colocou no caminho certo para eu chegar a ser o Dudu que eu sou hoje. Foi a partir dele que eu absorvi as características como respeito, disciplina, motivação. Quem foram essas pessoas? Queria que você iluminasse um pouco o seu caminho. Então, assim, tive vários professores durante a minha jornada, né? Começou com o Marlon, depois foi pro Jorge Neném, que mora em Abu Dhabi, que foi da Brazilian Fight. E logo em seguida eu fui para a academia do André Pederneiras em 2004, 2005. E continuei, estou lá
até hoje, né? E assim, eu tive grandes mestres. Hoje em dia também tem o mestre Rogério Miranda. Pô, esse, né, aí, craque, já foi presente no Equar também, Rogério. Sempre está ajudando no Equar de alguma forma. Ele é um excelente organizador de eventos, é um cara que muito prestativo. Então, assim, foi um cara também que chegou na minha vida e me ajudou a mudar o meu jogo, né? Mudar, assim, só acrescentou no meu jogo. Não mudar no sentido de mudar o meu estilo, mas quem você é, né? E poder somar positivamente para minha vida. Então, foi um dos caras ali que um dos maiores presentes que eu ganhei em 2022 foi o Rogério, né? O Rogério, ele é faixa preta do Carson Gracie, do Sérgio Bolão, e é um cara que tem uma história na luta já de muitos anos, já foi pro Pride, diversos eventos no Japão, um cara que tem uma inteligência de luta assim, que eu vejo poucos que tem hoje em dia. Um aspecto raríssimo, alguém ter uma inteligência de luta diferenciada para estratégia de luta, diferenciada, né? Então, assim, eu tive vários mestres, né? É óbvio que o Dedé, para mim, sempre foi o principal, porque o Dedé era o cara ali que me abriu as maiores portas dentro da minha vida, no caso, tanto profissionalmente, né, quanto pessoal, o cara que sempre me deu diversos e ótimos conselhos, e o melhor, ele não só dava conselhos, o Dedé sempre mostrou um exemplo, né, exemplo de disciplina, exemplo de consistência, exemplo de respeito, de cortesia, né, de justiça. Então, é um dos caras que eu mais aprendi ali dentro do esporte. Aprendi através do exemplo, tá? Porque ele não só fala, mas como ele demonstra ali nas suas atitudes diárias, né? Se você for na academia amanhã, no caso, é quinta-feira, né? Quinta-feira. Se for lá amanhã, 9 horas da manhã, ele até vai estar lá. Chega lá 8 da manhã, ele vai estar lá. Todo dia ele está lá. Ele não precisa, mas ele está lá. Todo dia ele tá lá, então assim... O carinho que ele tem com os atletas dele, o o jeito que ele trata, não mede esforço para ajudar nenhum atleta, ele pode ter 100 ali, né? Óbvio que não tem como dar atenção 100% para todos, mas quando você precisa, ele tá ali para te estender a mão, entendeu? Então o Dedé é um cara assim que, diferenciado, desconheço assim alguém parecido com o Dedé. Então assim, tudo que eu construí foi com a mão do Dedé ali sempre me auxiliando, e sempre peço, sempre pedirei conselho a ele em cada caminho que eu sigo, ele sempre está ali me auxiliando de alguma forma, entendeu? Então, assim, conforme eu citei, um dos pilares, né, de um professor é a paciência. O professor precisa ter a paciência de repetir aquilo, de repetir uma técnica, de repetir uma teoria, de repetir um ensinamento 100 vezes, sem alterar a voz, ali com calma, aquela paciência. Essa, para mim, é uma dos principais pilares do professor. Principalmente quando você lida com criança. Porque criança é um papel em branco que você pega e ela começa ali a escrever. Né? Sim, você forma a criança. Exatamente. Entendeu? Então, assim, para mim, eu posso dizer que eu sou um cara privilegiado por Deus, por colocar tantas pessoas boas no meu caminho. Sim. E assim, uma ressalva, né? Crianças, quando eu digo criança, eu acho que crianças não foram feitas para serem moldadas, tá? Crianças foram feitas para serem desenvolvidas. A gente não tem que moldar uma criança, tem que deixar ela desenvolver. Cara, pior que você deixou agora um gancho perfeito pra gente começar uma pauta legal, que era a questão dos professores e da influência da arte marcial. Mas antes disso, queria muito te fazer uma pergunta, que num evento até que o Rogério, um dos seus mestres, ajudou a gente, foi até um dos primeiros eventos do Equar, no Intercomunidade. Ali você teve uns minutinhos para dar meio que umas palavras para as crianças. E eu lembro que, como eu estava fazendo foto naquele dia, eu lembro que, sabe quando você está fazendo foto, estava meio desanuviado, nem prestando muita atenção nas falas das outras pessoas. Você começou falando uma coisa que até hoje me bate muito, muito forte, sim, e eu vi muitas crianças até, caramba, que foi isso que ele falou? Que é o esporte demole vidas. Óbvio que tem um complemento nessa frase. Mas destrói vidas. Você falou destrói. Você pode explicar um pouquinho mais disso, por favor? Eu disse assim, cara, o esporte, ele destruiu a minha vida. Eu falei isso. Foi. Ele destruiu a minha falta de disciplina, ele destruiu a minha falta de saúde, eu era um jovem obeso, ele destruiu a minha rebeldia, eu era um jovem totalmente rebelde, eu enforcava as pessoas na escola, eu fazia besteira com os animaizinhos, eu era um cara totalmente... outra pessoa do que você é hoje. A idade que eu tinha era uma criança, entendeu? Aqui, 10, 11, 12 anos. E o esporte me trouxe todos esses valores. Justiça, respeito, autodisciplina, autorresponsabilidade,
cortesia, né? Você ser cortês com as pessoas, né? Confiança, tudo isso. A confiança, para mim, é um dos atributos mais importantes para uma criança. Se eu pudesse, assim, Dudu, qual era a coisa que você vai ensinar? A primeira coisa que você vai ensinar para o seu filho e nunca vai deixar de ensinar para ela? Confiança. Ensinar essa criança a ser confiante. Esse, para mim, é um dos maiores atributos. Porque eu era um jovem obeso e sem confiança nenhuma. Eu tinha vergonha de andar sem camisa, eu tinha vergonha, sofria muito preconceito por ser morador de favela, né? Quando eu comecei a namorar, então, o pessoal da família das minhas namoradas falava: pô, você namorar com aquele favelado, que não sei o que aquele favelado vai te trazer. Nunca vai ser ninguém, nunca vai ser nada. Ele vai ser aquele favelado que não sei o que. Então, sofri muito preconceito, né? E assim, o esporte me deu confiança. Saber, confiança, resiliência, né? Ficar confortável no desconforto e sair dali daquela situação. Entendeu? Então o esporte, ele mudou praticamente a minha vida. Eu citei que o esporte é educação, o esporte é saúde, porque mudou a minha saúde. Esporte é educação, porque ele mudou completamente a maneira de eu me relacionar com as pessoas, de falar com as pessoas, né, de tratar as pessoas. Eu era um jovem muito agressivo. Dentro da sala de aula, eu agredia os coleguinhas, entendeu? Principalmente com muito novinho, 5, 6, 7 anos. Eu vi uma novela na época, As Noivas de Copacabana, com Miguel, acho que era Miguel Falabella, que o cara enforcava as mulheres e apagavam as mulheres. Então aquilo ali ficou na minha cabeça, então eu cheguei na escola e queria fazer aquilo. Caramba. Olha. Para vocês terem ideia da influência de uma televisão, da influência de um telefone como esse na vida das crianças. Entendeu? Então, é muito importante saber o que aquelas crianças estão assistindo, em que ambiente elas estão inseridas e qual ambiente ela está frequentando. Porque isso conta muito. Aquilo ali vai entrando na cabeça dela e quando ela está tomando atitudes, conforme essa que a gente viu nessa escola em São Paulo, que uma criança de 13 anos matou uma professora. Sim. Entendeu? É um ponto que a gente tem que discutir. Duvido se aquela criança estivesse no esporte, isso teria acontecido. Não teria. Duvido, se estivesse no esporte, numa arte marcial, tivesse acesso ali, não aconteceria nunca uma coisa daquela. Entendeu? Porque ali dentro do esporte, você vai aprender ali a respeitar o mais velho, você vai aprender o mais graduado, que é o professor, pedir licença para entrar, licença para sair. Você vai aprender a ser cortês com seu amigo, porque você tem que ensinar os mais graduados, quando você vai se graduando, né? O faixa amarela tem que ensinar o faixa branca, o faixa azul tem que ensinar o faixa amarela e assim por diante, entendeu? Para o faixa branca treinar com o faixa preta tem que pedir licença, tem que perguntar, entendeu? Se pode. E geralmente não se pede, né? É óbvio que, quando é competição e tal, pode até chamar, vamos treinar para me ajudar. Mas não pede, é um respeito. Para amarrar a faixa, tem que virar para a parede, para você não mostrar nada do seu corpo. Vira para a parede ali, amarra a faixa, para você não ficar mostrando seu umbigo, mostrando o seu corpo. Então o esporte tem uma hierarquia, né? Tem um modo de ensinar muito forte. Você vai aprendendo e você vai ver isso pro resto da vida. Você tem que ser disciplinado, você tem que chegar no treino na hora, você tem que só sair do treino quando acabar. Não tem essa, tem que ir embora. Não, vai sair daqui quando acabar o treino. Tô cansado? Suporta. Você tem que saber aguenta a dificuldade. Entendeu? Então o esporte, assim, eu desafio alguém a me mostrar algum esporte que tenha tantas ferramentas como as artes marciais, né, que transforme tantas vidas e que ensine tanto como as artes marciais. Agora, é um ponto que a gente ia tocar, porque a gente está vendo muitos casos de violência em escolas, ambientes onde as crianças estão inseridas. Fora de casa, a criança passa uma parte do tempo na escola, ensinando, se desenvolvendo. E a gente vê esse caso de violência que não tem como ser explicado. E assim, é uma coisa que eu queria te perguntar, porque é uma teoria que eu tenho. Quando eu era criança, minha mãe sempre foi contra eu fazer artes marciais, porque ela sempre associou a violência. E eu sei que você já deve ter ouvido isso em algum momento da sua vida. Arte marcial, a violência, você vê essas pessoas se agarrando, brigando na rua, isso não é o que eu quero pra você. Mas quando eu comecei a treinar, eu vi para um outro lado. Foi o que me desenvolveu. Se hoje eu consigo ter a parte atlética que eu tenho, a parte mental que eu tenho, a parte de resiliência que eu tenho, foi porque eu entrei no mundo das artes marciais, no mundo da defesa pessoal. Eu queria te perguntar isso, como você vê esse papel do MMA contra a violência, como a forma de afastar a criança, porque é um papel que a gente precisa educar as pessoas sobre o que é as artes marciais. Não é só
uma violência qualquer gratuita. Ela tem o seu papel de transformação, ela tem o seu papel social. Então, qual é o seu ponto de vista nisso? Porque a gente está vendo casos horríveis, que não vale a pena nem aqui a gente ficar dando luz para isso. Mas como você vê esse ponto da violência e as artes marciais como uma fuga para isso? Dentro das artes marciais, o jovem, né, por exemplo, eu vou falar sobre o que aconteceu comigo. Eu sempre fui um jovem agressivo, hiperativo, TDAH, descobri TDAH com 27 anos para 28, por causa da minha esposa, que é psicóloga, psicanalista, viu que eu tinha vários traços e fez um teste comigo e viu que eu era TDAH. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, eu não conseguia ficar parado, não conseguia assistir um filme direito no cinema, ficava com as pernas mexendo toda hora no banheiro. Então isso, por sempre ser muito enérgico, sempre ter muita energia, eu sempre estava procurando coisas que não eram boas, entendeu? Por exemplo, correr atrás de caminhão, ficar até tarde na rua, pegar bonde em caminhão, né, brigar, sair com os amiguinhos que faziam besteira, entendeu? Que fumavam maconha, que usavam drogas, que saíam para assaltar por causa dessa adrenalina, né, pulsão de morte, podemos dizer. Eu estava envolvido com tudo. Então eu era o garoto que morava no meio do meio da comunidade, mas ia para a parte mais perigosa da comunidade para andar com aquela galera que me trazia essa sensação, entendeu? Aí eu conheci o jiu-jitsu. Depois que eu conheci o jiu-jitsu, tudo mudou, entendeu? Porque o jiu-jitsu, ele me obrigou a ser disciplinado. Por quê? Vou falar uma frase que eu escutei há muitos anos atrás, que nunca mais saiu da minha cabeça. Se você não treinar, a sua cara que vai estar em jogo não vai ser minha. Então, se eu não for disciplinado, se eu não fizer o que tem que ser feito, dormir cedo, me alimentar bem, estudar, quem vai pagar o preço sou eu. É você. Então isso é o quê? É ter autorresponsabilidade. Então, além da disciplina, eu tive autorresponsabilidade. Então as artes marciais me ensinou tudo. Me ensinou a procurar querer mais, me ensinou a querer procurar mais ferramentas para que eu me desenvolvesse, não só como atleta, mas como ser humano. Então, assim, as artes marciais, além disso tudo, saúde, educação, segurança pública. Sim. Entendeu? Principalmente dentro de comunidade, onde o jovem tem diversos espelhos que influenciam ele para coisas ruins. Então, uma arte marcial, um espelho ali de um mestre, de um professor, de campeões que tem dentro daquela comunidade, que servem como espelho, competidores, que estão conseguindo melhorar a sua vida através do esporte, aquilo ali é segurança pública. Na minha concepção, tinha que ter um núcleo de arte marcial em toda a comunidade, em todas as áreas de vulnerabilidade. Com certeza. E um dos meus sonhos é esse, colocar arte marcial, colocar o esporte dentro de todas as áreas de vulnerabilidade, para que a criança tenha ali um pontinho, né, um espelho, que ela consiga ali se empoderar. Você conseguia empoderar essas crianças, empoderar através das artes marciais. Quando você dá um kimono, né, você dá um acesso, essas crianças, você dá acesso ao Wi-Fi, acesso ao YouTube, para elas conhecerem, saber que o mundo é muito maior do que aquilo, que elas podem conseguir. Você fura a bolha dela. Você fura a bolha. Você sabe que saiu um garoto dali de dentro da comunidade, se saiu um, pode sair vários. O que aquele garoto fez? O que um garoto obeso, com TDAH, agressivo, fez para sair de dentro de uma comunidade e conseguir conhecer o mundo praticamente todo e conseguir viver só do esporte? O que ele fez? Se ele saiu da comunidade com todos esses problemas, obeso, com TDAH, não prestava atenção, só tirava nota ruim nas escolas, só passava com 5, porque eu não conseguia ficar muito tempo olhando ali o que aquela professora estava falando. Se um garoto desse consegue, qualquer outro consegue. Entendeu? E é legal você citar você como exemplo, e até alguns outros, como você já disse, porque, como o Lucas falou, existem muitos pais e mães que têm um pé atrás justamente por pouco conhecimento em relação às artes marciais. E a gente vê aqui, tem muita conduta que guia bem essas pessoas. E não falta exemplo, né, cara? Agora eu vou pegar esse teu gancho, Caio, porque o Lucas tinha falado sobre esse preconceito com as artes marciais. Eu sofri também, peguei muito essa parte, principalmente da minha família. Sim. Tá? Da minha mãe. Minha mãe, do mesmo jeito que ela foi a maior incentivadora, ela também foi a maior questionadora, porque ela falava assim, esse esporte é pra bicho. Você vai brigar com outro cara, não sei o quê. Se agarrando com outro cara, não vai dar certo. E no começo era o seguinte,
Ganhava R$300 por luta de MMA profissional. Então a primeira luta 300, a segunda 500, depois de 700, e ficava nisso aí, não mudava. Ela falou assim, pô, você vai ganhar esse dinheiro em 3 em 3 meses? Como é que você vai se virar? Entendeu? Aí você jovem, começa a crescer, né? 18, 19, aí começa o quê? Querer suas coisas, querer comprar um bom tênis, querer comprar uma boa roupa. Sua independência, só que você não tem. A minha sorte foi minha mãe. Minha mãe trabalhando em casa de família, minha mãe sofreu diversas coisas para botar o melhor em casa. Então, assim, também tive a sorte de ter uma boa mãe. Por mais que minha mãe criticasse, ela criticava porque ela queria meu bem, era a visão dela. Ela não entendia que o esporte ia me levar tão longe. Ela achou que o esporte ia me dar para sempre R$300, R$500 em cada 3 meses, cada luta. E ela disse, cara, meu filho tá correndo risco, tomando soco na cabeça, chute, estrangulamentos. Uma lesão aqui, uma lesão ali. R$300, entendeu? Então eu tive que lidar com esse preconceito e passar por cima de tudo isso. Né? Então, assim, eu costumo dizer o seguinte, quando eu quero muito uma coisa, você tem que focar naquilo, ter disciplina, planejar, né? Porque quem não planeja automaticamente está planejando falhar, né? Sun Tzu fala muito sobre isso. Sobressai-se aquele que se planeja antes mesmo que a dificuldade apareça. Então, assim, planejar e seguir, né? Eu tampava os ouvidos e seguir em frente, porque eu sabia que aquilo ali, que meu coração batia forte, eu sabia que estava no caminho certo. Mas lidei com muitas dificuldades, com pessoas falando que é esporte, pô, vai agarrar homem, acabou isso, disso. Acho que até acontece, mas muito pouco, entendeu? Porque o esporte, ele mostra, hoje em dia, graças à internet, né? Graças ao telefone aqui, na palma da nossa mão, a gente consegue saber os benefícios que as artes marciais trazem, né? E a gente está falando aqui de um cara que está conversando com vocês, que é um produto de um projeto social. Sim. Entendeu? Então não tem... Qual o espelho melhor do que esse? Entendeu? Assim, qual o espelho que você vai ver melhor de um garoto que saiu de dentro de uma comunidade com todos os defeitos, sem recurso nenhum, né? Assim, o único recurso que tinha era minha mãe, que não deixava faltar nada em casa, comida, nunca me deixou faltar nada, então jamais vou contar a história triste, que eu passei fome, isso, aquilo. Passei fome porque eu quis, porque tem que cortar peso para lutar. Exatamente. A gente sabe como é que é. Entendeu? Na época, no período competitivo, mas assim, não tem o que reclamar. E a gente sabe que uma coisa que você tocou muito aqui foi a sua motivação. Porque a gente sabe que a vida de atleta, no MMA, se você vê o campeonato de futebol, você compete toda semana, 2, 3 campeonatos. Quando você é um atleta de luta, você tem, vezes 3, 4 oportunidades de subir no tatame, a gente, nos altos níveis, você não tem... E a sua renda é aquilo, é o que você paga, seu aluguel, você paga seus projetos, sua academia, vem daquilo. Então, isso que eu queria saber. A sua motivação pra você, a gente sabe que você está se preparando pra uma luta. Você está acordando todo dia, saindo, fazendo 2, 3, 4 treinos por dia, musculação, cortando peso. Como você tira essa motivação de todo dia você acordar, sair da cama e vamos lá, mais uma vez, mais um leão por dia? De onde você tira isso de você? Não tenho motivação. 98% das vezes eu acordo desmotivado. Olha aí como ele quebra totalmente a teoria. Acordo e faço. Vou dar um exemplo hoje. Hoje eu fui dormir 5 horas da manhã, 5h30 da manhã, não estava conseguindo dormir, insônia, pensando no que eu vou fazer no próximo dia, como é que eu vou treinar. Quando eu fui ver, já eram 1h30 da manhã, levantei, fiz uma proteína, tomei, voltei a deitar, não consegui dormir. O tempo foi passando, fui mexendo no telefone, virava para um lado, virava para o outro, não conseguia dormir. Quando eu fui ver, eram 4h50 da manhã, a janela começando a clarear. E eu falei, cara, eu tenho que dormir. Eu tenho um sparring, que é o treino mais forte hoje, quarta-feira. Tá? Quarta-feira tem sparring. Eu tenho um sparring daqui a 4 horas. E não tem sparring fácil, é todo mundo de alto nível. O treino mais forte que tem é quarta e sábado. Então, de terça para quarta eu não dormi. Então, fui dormir às 5 e pouquinho da manhã, peguei no sono, devia ter pego no sono de 5h40. Dormi, acordei 9, botei o relógio para despertar 9 horas. 9 horas eu acordei. Aí eu fiquei pensando, vou, não vou. Vou, não vou. Vou, não vou. Posso ir e me machucar, porque eu tô cansado, a cabeça tá cansada, raciocínio tá lento, posso me machucar. E tudo no segundo muda. Não é um trabalho normal que eu vou sentar ali numa mesa de escritório, que eu vou ter que pensar e não vou usar o meu corpo físico. Não, vou usar minha mente e vou usar o corpo físico mais ainda, né? Sim. Então minha mente precisa também estar ligada para evitar lesões. Eu não tive opção. Ou eu vou, ou eu vou. Falei, vou, tomei um café e fui. Fui, fiz o treino, sem motivação nenhuma. Eu queria ter dormido, eu acordei todo dolorido, porque quando você não dorme bem, você não descansa, teu corpo não recupera, você acorda com dores, dolorido do dia seguinte, porque o corpo não recupera
quase nada, porque o período de sono, né, o ciclo circadiano vai ali 1h da manhã, 2 horas, você está no sono profundo. Eu não tive sono profundo, eu dormi muito pouco, mas eu tive que, então eu falo para vocês, 98% das vezes eu acordo desmotivado. Eu só tenho a responsabilidade de fazer, também, né? Que é a disciplina. O cara, para ter disciplina, precisa entender duas coisas. Para você ter disciplina, tem duas coisas que você precisa entender. A primeira delas é saber o que você quer, o porquê de você estar fazendo isso, e ter a responsabilidade, que é a autorresponsabilidade, de fazer o que precisa ser feito, querendo ou não, chovendo ou não, doente ou não. É sentar e fazer. Então isso eu tenho muito claro na minha cabeça. Cara, então, a gente está falando agora da sua parte como atleta e tal, mas tem uma coisa que a gente tem até uma certa dúvida. Como é que você pensa o seu pós-carreira, seu pós-vida de atleta? Porque, tipo assim, você já tem essa questão, acho que você já até citou pra gente, que você nunca vai deixar de ser um atleta. Não aqui hoje, mas você já falou isso, e acho que até uma coisa legal que você pode falar. Mas também tem essa parte do Instagram, você, por exemplo, na pandemia fez aulas de defesa pessoal com a sua esposa, vídeos lá, que até acho que viralizou na época, foi comentado com a gente. E além disso, como é que você vê também sua vida dentro não só do Equar, mas nos projetos sociais? Como você vê isso no seu pós-carreira, assim? Então, pós-carreira, o que eu penso, né? Um dos objetivos que eu tenho de vida, né? Podemos dizer um propósito. Isso veio na minha cabeça em 2017, 2018, e eu fui elaborando isso, formas. 2018, 2019, não sei, isso foi algo divino, podemos dizer isso, que foi Deus que colocou isso na minha mente, que eu tinha que devolver para o esporte, para as crianças, principalmente tudo aquilo que o esporte me ensinou. Sim, né? Então, passar à frente com o conhecimento, passar para as próximas gerações. O conhecimento e passar aquilo que eu aprendi nessa jornada, né? O quanto essa jornada foi difícil. Eu odeio ficar contando história triste, não sou de contar. Não é de você, não é você. Não é de mim isso, mas eu preciso contar o que aconteceu nesse processo. Para eu chegar ali a conquistar títulos, para eu chegar a viajar para outros países, né? Conseguir mudar a minha vida profissionalmente, pessoal, por causa do esporte, um garoto sem perspectiva. Então acho que isso precisa ser contado, isso precisa ser passado à frente e servir como exemplo, servir como ponto de partida para todos os outros jovens que acham que não conseguem, que acham que não têm oportunidade, que acham que isso não tem como se realizar. Entendeu? Assim, então, um dos meus principais objetivos depois de lutar é justamente disseminar o esporte, é justamente colocar o esporte em todo o Brasil, em todas as áreas de vulnerabilidade, principalmente que foi da onde eu vim, foi a minha origem, é colocar o esporte em todas essas áreas, mostrar para o poder público a importância do esporte de competitividade. Não só para o cara se tornar um grande atleta, tá? Mas se tornar um bom cidadão, um cidadão de bem, que ele vai poder levar essas competências que ele vai aprender, essas competências, essas habilidades das artes marciais para o mercado de trabalho, seja ele qual for. Porque quando a gente fala de mercado de trabalho, a gente está falando em competição. Sim. Tá? Você é jornalista, você vai estar competindo com outro jornalista. Sim. Você está numa emissora, você vai estar competindo com outros caras. Sim. Entendeu? A gente está num projeto social, a gente está competindo. Tem outros projetos sociais. E assim, eu não consigo fazer nada mais ou menos. Eu sou 880, eu não faço nada, eu faço muito. Então eu não consigo fazer menos do que o meu melhor, porque as artes marciais me ensinam isso todos os dias. Eu tenho que dar o meu melhor, porque se eu não der o meu melhor, eu dou chance ao erro. Eu dou chance pro meu oponente me vencer, então eu tenho que dar o meu melhor sempre. Então, assim, as artes marciais ensinam que você tem que ser o melhor, você tem que fazer o seu melhor. E isso você pode levar para qualquer área, porque você sempre vai estar competindo com alguém. Por exemplo, a gente está num podcast aqui, vamos ter outros podcasts, você vai estar competindo com alguém, sempre tem o melhor. Quem é o melhor? Como é que eu modelo aquela pessoa? Né? Como é que eu tenho que aprender com aquela pessoa? Que é o cara que está fazendo o melhor podcast do mundo. O que ele faz? Aí eu começo a modelar aquele cara e vou trabalhando para chegar no nível daquela pessoa, entendeu? E então os meus objetivos é botar essas artes marciais em todos os lugares que tem vulnerabilidade social, em favelas, comunidades, dar oportunidade através dessa arte que é tão preciosa ao meu ponto de vista. E o principal, transformar vidas.
né? Porque acho que esse é um dos objetivos nossos. Com certeza. Vir a essa terra, evoluir, né? Crescer como ser humano, crescer como pessoa, né? Prosperar, mas sim se desenvolver, ser uma pessoa melhor cada vez mais e passar o conhecimento para o próximo. Entendeu? Então esse é um dos meus grandes objetivos. Show, Dudu. Depois da luta, tá? Depois da Calma luta. que tem muita luta ainda pra acontecer. Exatamente. Não vamos aposentar o cara, tem muito caminho ainda. Pô, infelizmente já tá batendo na porta, Dudu. O chefia falou que era 1 hora. Por mim, a gente ficava aqui batendo papo. Pô, já passou 1 hora, né? 1 hora passa muito rápido. Eu falei, a gente tem que ficar aqui no mínimo. Se pra você, 25 minutos dentro de um ringue é uma eternidade, aqui 1 hora passou, o papo fluiu. Cara, tipo, saindo do ringue tudo fica mais fácil. É. Quando você lida com aquela pressão ali de estar com outro cara que quer arrancar sua cabeça do outro lado, quando você sai daquilo ali, nada mais te assusta. Tudo é mais suave, né? Tudo é mais tranquilo, entendeu? E você passar essa experiência que você tem para as pessoas, isso é bacana, entendeu? Ainda mais se tratando de um grande inimigo que nós temos, que é a desigualdade social, entendeu? E a melhor maneira de lidar com a desigualdade social é você preparando essas crianças, que é o futuro da nação, preparando elas, dando suporte, dando ferramentas, dando todas as oportunidades, né? Principalmente capacitando. Tem que capacitar essas crianças para que elas possam se desenvolver, né? A gente empoderar elas para que elas possam ter ferramentas e ganharem competência ao longo da jornada e poderem crescer, não só no esporte, mas dentro da sua área de trabalho, né? Se tornando o principal e o melhor de tudo é um bom cidadão, ser um bom espelho para a sociedade. E aí a gente está falando de saúde, educação e segurança pública, que são alguns dos pilares que toda sociedade precisa ter muito bem. E precisa trabalhar sempre. Com certeza. Bom, gostaria de deixar algum agradecimento, alguma outra consideração? Se quiser aí dar um salve aí para alguém. Salve para toda a galera aí que está assistindo esse podcast, até o final, principalmente, né? Entender essa responsabilidade aqui de algo que a gente está falando que é muito sério, né? Sobre projetos sociais, o esporte, a educação, segurança pública. Então, o que eu queria falar para vocês é que compartilham, curtam esse vídeo, né? E falar que tem muita gente envolvida dentro desse projeto, que é o ECOA, pessoas sérias, pessoas que querem fazer acontecer, né? E pessoas que ajudaram muito para isso acontecer, que é o caso do nosso amigo Hugo Leal, que sempre apoiou, que sempre ajudou e não mede esforços. Viabilizou tudo, né? Viabilizou. Sim. E não mede esforços para o ECOA estar cada vez mais forte, né? Com então, certeza. É aquilo, né? Pessoas que estão caminhando, elas se encontram. Pessoas que estão caminhando para o bem, em prol de um objetivo, ela acaba se encontrando e unindo forças, porque energia, a energia boa vai atraindo energia boa e você vai crescendo e vai conseguindo levar isso para frente, vai girando aquela bola de neve de energia boa e vai transformando mais vidas ainda, que esse é o intuito do ECOA, né? Um projeto que transforma vidas. Então, um grande abraço a todos. E Caio, Lucas, obrigado pela oportunidade em fazer essa estreia aqui do Ecoando Nossas Vozes. Para mim foi um prazer em falar desse assunto que eu tanto gosto e tenho um prazer de falar e trazer ideias, né? E a gente poder fazer com que o ECOA, esse projeto tão bonito dentro da cidade do Rio de Janeiro, cresça cada vez mais e a gente impacte mais vidas. Antes de agradecer, eu vou fazer até o lembrete, importante você ter falado. Se inscreve aqui no nosso canal no YouTube, não esqueça de divulgar, também curtir, se você puder compartilhar. Ativar o sininho. Ativar o sininho, com certeza. Também siga a nossa página no Instagram, @ecoar_RJ, beleza? Bom, é isso. Dudu, agradeço novamente. Lucas, obrigado também por ter aparecido aí, cara. Agradeço ao convite. Obrigado, não é todo dia que você recebe uma mensagem no WhatsApp. Lucas, você quer me ajudar a entrevistar o Dudu Dantas? Nossa! Então, obrigado, Ecoar, pelo espaço. Obrigado, Dudu, pela presença. Convite pro Caio. Agradeço também o pessoal que tá aqui no nosso backstage. Léo, nosso produtor maravilhoso. Thiago, Yuri, obrigado aí por tudo. Nosso coordenador Marcelo, todo mundo lá do escritório que ajudou a gente também a fazer a produção. Muito obrigado aí, pessoal. Espero encontrar vocês no próximo episódio. Beleza, galera? Até mais. Show.